Existem muitas pessoas que, pela falta do temor de Deus em suas vidas, elas sofrem e fazem outras pessoas sofrerem. Havia um homem que se chamava Marcos e, desde criança, com mais ou menos 12 anos de idade, ele aprendeu a beber. Logo, quando ele era criança, ele já bebia o restinho do copo de cerveja do pai dele, dos tios dele. E logo de criança, ele então com 9 anos começou a beber. Sempre bebia pouco, mas com o tempo ele foi bebendo mais. Mas mesmo assim, ele bebendo, ele não chegava a ficar bêbado, mas ele não conseguia mais largar a bebida. Todos os dias ele tinha que beber um pouco, pelo menos. Mas ele era um rapaz, um menino muito bom, trabalhador, sempre trabalhou, seguiu a profissão do pai. O pai era pedreiro e ele também se tornou pedreiro. E com 22 anos de idade, ele conheceu uma jovem muito bonita e ele acabou se casando com essa jovem. Mesmo ela sabendo que ele bebia, ela amava ele e se casou com ele. No início foi uma maravilha a vida dos dois. Ele não deixava faltar nada em casa, ele tinha muito amor pela esposa. Só que o vício foi crescendo. Ele começou, com o passar do tempo, a chegar bêbado dentro de casa. A situação foi piorando, porque ele já não conseguia beber um pouco só. O dia todo ele tinha que beber. E com isso, o seu salário, o pouco que ele ganhava, foi sendo gasto nas bebidas. E com 3 anos de casamento, nasceu uma filhinha, uma criancinha muito bonita. Ele deu o nome dele mesmo para aquela criança, Marcos, era um menino. Só que com o passar do tempo, foi ficando insuportável. Aquela moça que havia conhecido aquele rapaz que ela amava tanto, agora estava sofrendo muito, porque cada vez ele estava bebendo mais. Ele já não trabalhava mais. Ele ficava o dia todo nos bares, bebendo, enchendo a cara. E quando chegava em casa, sempre chegava bêbado. E agora ele estava começando a ficar nervoso, agressivo, até o ponto que ele começou a agredir a esposa dele. Aquele homem tão bom que ela havia conhecido, agora, por causa da bebida, havia se tornado um monstro. Mesmo assim, ela continuava com ele. Ela arranjou um trabalho, levava a criança dela, o menininho, para o trabalho, e lá então ela passava o dia trabalhando. Só que com o passar do tempo ficou insuportável e a situação ficou tão difícil que ela já não aguentou mais, pegou o filho dela e foi embora para a casa da mãe dela. Só que quando ela chegou na casa da mãe dela, ela descobriu que ela estava grávida. Apesar de todo o sofrimento, ela ficou feliz ao saber que o que estava na barriga dela era uma menininha que iria nascer. E esse homem, o Marcos, ele tentou várias vezes trazer ela de volta, até que teve uma vez que ela voltou a morar com ele novamente, mas não ficou muito tempo. Não chegou a ficar 2 meses com ele, porque ele estava pior. E ela foi embora então, de vez, para a casa da mãe dela. Passado um tempo, a criança nasceu. Era uma menininha muito linda. E esse Marcos, mesmo bêbado,
ele de vez em quando iria visitar o filho dele e aquela filhinha. Só que, infelizmente, aquela filhinha, aquela menininha muito linda, ela nasceu fraca, nasceu doente, e o médico disse para a mãe que aquilo aconteceu devido aos problemas que a mulher teve com o marido, às agressões, ao sofrimento. Os médicos fizeram de tudo para tentar salvar aquela menina, mas o estado dela cada vez era pior, até que um dia aquela pequena menininha acabou falecendo. Foi algo muito triste, foi uma dor muito grande para todas as pessoas. E esse pai dela, o Marcos, que agora era um alcoólatra, um dos grandes problemas dele também, que fez a mulher sair de casa, é que ele estava vendendo tudo que tinha em casa para ter dinheiro para beber. Tinha vendido o liquidificador, tinha vendido até as cortinas das janelas da casa. Quando ele ficou sabendo que a filhinha dele havia morrido, ele foi no cemitério, foi no velório. Lá havia muitas pessoas chorando. Os pais da mulher dele estavam lá, a família, os familiares. E ele então chegou lá no velório, bêbado como sempre. Bêbado, com a roupa rasgada, como um mendigo. E ele se aproximou ali do caixãozinho da filhinha dele, e lá ele começou a chorar. E as pessoas, por causa até do mau cheiro dele, se afastaram dele. Aí ele ficou um tempo ali, chegou a colocar a mão na menininha, naquele corpo, ficou um tempinho ali e depois foi embora. Quando chegou a hora de enterrar a criança, todo mundo observou que estava faltando as luvinhas que estavam na mão da criança. Aquela menininha, ela tinha um par de luvas cor-de-rosa muito bonitinha, e estava faltando aquele par de luvas. E eles foram verificar que o próprio pai, mesmo com a filha ali morta, ele teve coragem, sem ninguém perceber, de roubar as luvinhas da filha que estava morta, e havia pegado elas para vender, para conseguir um dinheirinho para tomar uma dose de pinga. Essa história que você acaba de ouvir, isso é um fato real, é algo que aconteceu realmente. Hoje em dia são muitas as famílias que estão sendo destruídas por causa do vício do álcool, por causa do vício das drogas. No livro de Provérbios, capítulo 20, está escrito o seguinte: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Nós temos que ensinar as pessoas a se afastar da bebida, das drogas, porque muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas já foram destruídas por causa desse vício. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.